Oi, gente! Antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você. Vamos abrir a Bíblia em Tiago. Começamos a estudar essa epístola algumas semanas atrás e hoje nós daremos sequência nos versículos 2 a 4. Então vamos fazer a leitura aí de Tiago, capítulo 1. Vamos ler os versículos 2 a 4, que serão alvo do nosso estudo nesta noite. Tiago 1, versículos 2 a 4. Diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vou ler de novo. Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago já começa a sua carta nos falando a respeito das provações. Aí, na verdade, esse é um assunto que Tiago vai abordar ao longo de boa parte do capítulo 1, se não ao longo de todo o capítulo 1. Especialmente dos versículos 2 até o versículo 18, se os irmãos olharem aí por cima os versículos do 2 até o 18, os irmãos vão reparar que parece, numa primeira leitura, que talvez Tiago esteja falando de vários assuntos desconexos. Parece que Tiago muda de um assunto para o outro, mas na verdade parece que a linha que conecta todos esses assuntos é justamente a provação. Parece que Tiago, especialmente dos versículos 2 até o versículo 18, está tratando a respeito da provação e de faces, aspectos da provação, como que o crente lida com a provação. Por exemplo, dos versículos 2 a 4, que nós vamos estudar hoje, nós vamos ver um pouco sobre a provação e a maturidade cristã, a relação da provação com a maturidade cristã. Dos versículos 5 a 8, nós podemos perceber que Tiago fala da relação da provação com a sabedoria. Ou seja, como relacionar a provação e a sabedoria. Qual é o papel da sabedoria que Deus nos dá diante da provação. Dos versículos 9 a 11, os irmãos talvez olhem e falem assim: nossa, Tiago mudou agora de um assunto para o outro. Agora ele está falando sobre alguém que é pobre, sobre alguém que é rico. O que ele está falando aqui? Na verdade, parece que isso também tem a ver com a provação. Parece que Tiago está nos falando a respeito das provações e aquilo que serve de apoio para nós. Enquanto passamos pelas provações, em que nós devemos nos apoiar? Como nós devemos encarar isso? Qual é a nossa base? Em que nós nos apoiamos? Dos versículos 9 a 11. No versículo 12, parece que é algo relacionado a uma recompensa que vem após as provações. E dos versículos 13 a 18, parece que Tiago fala aqui agora a respeito da relação de provação, fazendo um jogo de palavras aí entre provação e tentação, a mesma palavra, nós vamos ver isso hoje, fazendo um jogo aí entre provação e tentação relacionada ao pecado humano. Então, nessa leitura panorâmica, ainda que pareça que Tiago esteja falando de vários assuntos, parece que o tópico principal, a linha principal, o assunto principal que Tiago está abordando é a provação. E o estilo de Tiago, como nós já vimos na última vez que estivemos aqui, é um estilo diferente de todas as cartas do Novo Testamento, porque ele tem um estilo de sabedoria. É um livro muito prático, nos lembra muito o esquema de Provérbios, o estilo de Provérbios, que, se você se lembrar de alguma leitura que você já fez de Provérbios, parece que o autor muda de assunto de uma hora para outra sem avisar. Mas, na verdade, um estudo mais detido de Provérbios mostra que existem conexões entre um assunto e outro. E é por isso que nós estamos falando que parece que o assunto principal que Tiago tem em mente aqui, tendo essa abordagem de conexões sutis, de ligações leves, mas que falam do mesmo assunto, parece que esse assunto é a provação. E quando nós falamos da origem das provações, como as pessoas interpretam as provações, crentes e incrédulos, evidentemente, vão interpretar isso de maneira diferente.
Na verdade, até muitas pessoas que se dizem crentes interpretam isso de maneira diferente. As pessoas interpretam as provações de maneiras diferentes. Se você perguntar para um pentecostal ou para um neopentecostal do manto o que ele acha a respeito das provações, ele vai falar que isso é um pecado oculto na sua vida, alguma coisa que você fez, que você não confessou e que Deus está punindo, Deus quer revelar por conta da dificuldade que você está passando, ou o inimigo está furioso. Alguma coisa do tipo. Quando vem uma dificuldade na sua vida, o inimigo está muito bravo, o inimigo está furioso e por isso que você está passando por aquela provação, por aquela dificuldade. Se você conversar com o pessoal mais místico, aquele pessoal mais nova era, aquele pessoal mais, aquela coisa meio aquários e tal, horóscopo, eles vão falar que a origem das provações está relacionada ao karma de uma pessoa, está relacionado ao horóscopo, como eu mencionei. A pessoa fala, não, é que esse mês eu estou no meu inferno astral. Né? E geralmente as pessoas falam que o inferno astral é antes do aniversário, não sei se vocês sabiam disso, mas o inferno astral é antes do aniversário. E eu acho que é verdade, porque pouco antes de um mês do meu aniversário, no ano passado, o mundo entrou em colapso por causa da pandemia. Eu faço aniversário em abril. Menos de um mês antes, todo mundo estava em casa, em pandemia, em lockdown. Falei, não é inferno astral, lago de fogo astral isso aqui. Claro que é mentira, não tem nada a ver isso daí, não existe esse papo de inferno astral. Mas as pessoas inventam isso para tentar justificar as dificuldades, as provas, as coisas que acontecem na nossa vida que não são confortáveis, que não são boas, que são ruins. Então alguns atribuem isso aos signos, aos céus, ao inferno astral, e seja lá o que for. Outras pessoas atribuem isso até mesmo à disposição dos móveis da sua casa, aquilo que o pessoal chama de Feng Shui. Eu lembro uma vez que eu estava, quando eu morava com a minha mãe, a gente estava remodelando os móveis dentro do meu quarto, e uma conhecida nossa foi nos visitar. E quando ela passou no meu quarto, ela olhou assim e falou, não, mas tem algo errado aqui. Eu falei, nossa, o quê? Naquele dia eu tinha arrumado a cama, estava tudo certo. O que aconteceu aqui? Não, é porque o pé da cama está virado para a porta. Então todo mundo que passar por esse corredor vai levar as energias negativas para a cama. E então o Nicolas vai absorver essas energias negativas. E as coisas vão começar a dar ruim na vida dele. Eu não sabia que meu pé tinha alguma função de antena parabólica de energia negativa. Não sabia disso. Mas as pessoas atribuem as dificuldades, as coisas que sobrevêm a nós, a essas besteiras, essas bobeiras. Karma, horóscopo, Feng Shui, inferno astral, seja lá o que for. Os materialistas, aqueles que acham que não existe céu, inferno, não existe Deus, ateus, essas pessoas atribuem as provações, as dificuldades à aleatoriedade, a coincidências, a más decisões apenas que elas tomam, ou até mesmo a traumas infantis, coisas que estão ocultas na mente delas e elas não conseguem se livrar disso até hoje, então elas têm passado por dificuldades por conta disso. Enfim, as pessoas lidam com as provações de maneiras distintas. E o que Tiago quer mostrar para nós aqui, o que Tiago quer nos ensinar é que os crentes lidam com as provações da maneira correta. Ou que os crentes devem lidar com as provações, devem interpretar as provações de uma maneira correta, numa visão bíblica, sob a ótica de Deus. Como Deus olha as provações, como Deus usa as provações. Não tem nada a ver com o inferno astral, não tem nada a ver com Feng Shui, com karma, com coincidências, com aleatoriedades, não tem nada a ver com um pecado oculto, com o inimigo estar furioso, não tem nada a ver com isso. Tem a ver, Tiago está falando, tem a ver com o modo como nós crentes vemos essas provações, essas dificuldades, no plano que Deus tem para os seus servos. É isso que Tiago quer nos mostrar aqui. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos, nesses versículos de 2 a 4, ainda que todo o capítulo praticamente trate das provações, nos versículos 2 a 4 nós aprendemos o seguinte: as provações são instrumentos para o amadurecimento da fé. As provações são instrumentos para o amadurecimento da fé. Nós, como crentes, devemos buscar uma fé madura. Nós devemos crescer na fé. A nossa fé deve ser robusta, firme, inabalável, forte. E Tiago quer desenvolver isso naqueles crentes. Então nós veremos isso. As provações são instrumentos que Deus usa para o amadurecimento da fé. E quando nós encaramos as provações desse jeito, deixando toda essas invenções de lado, que o mundo inventa, encarando do jeito certo, quando nós encaramos as provações do jeito correto, nós percebemos três resultados obtidos ao encarar as provações do jeito certo.
No versículo 2, os irmãos verão que o primeiro resultado é uma alegria acessível. É possível passarmos pelas provações tendo alegria. Nós veremos isso, uma alegria acessível que está ao alcance dos crentes. Versículo 2. Segundo resultado, versículo 3, nós veremos que o segundo resultado é uma postura perseverante. É alguém que ativamente está firme e se mantém firme. E durante as provações, o crente se mantém firme. É uma postura perseverante. Quando eu encaro as provações do jeito certo, isso produz um resultado em mim, uma postura perseverante. E o versículo 4 mostra uma habilitação completa. Nós estamos completamente habilitados, prontos para viver a vida cristã e encarar as provações que vierem sobre nós. Então vamos ver aí, as provações são instrumentos para o amadurecimento da fé. 3 resultados que nós obtemos quando encaramos as provações do jeito certo. Começando aí com o versículo 2, que nos fala de uma alegria acessível. Veja o que diz o versículo aí. Meus irmãos, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago começa falando a respeito daqueles que vão receber essas orientações. São os irmãos de Tiago, são os crentes. São aqueles que partilham não apenas da sua nacionalidade judaica, já que nós sabemos que Tiago está escrevendo para crentes judeus, judeus cristãos que estão espalhados por aí, mas aqui se tratam de crentes. São pessoas que se converteram, que são irmãs de Tiago e que agora partilham da fé dele. É para essas pessoas que Tiago está escrevendo. E essa expressão pessoal, meus irmãos, Tiago usa esse tom pessoal 15 vezes, pelo menos 15 vezes ao longo de toda a carta, mostrando o tom pastoral de Tiago. Ele era um pastorzão, ele cuidava das suas ovelhas, estava próximo das suas ovelhas, se preocupava com as suas ovelhas, tinha cheiro de ovelha, ele se envolvia com os problemas das suas ovelhas, ele sabia as provações das suas ovelhas, ele está próximo do seu rebanho. E é importante nós destacarmos essa mençãozinha que ele faz, esse foco que ele dá aos meus irmãos, porque como nós já vimos, crentes e incrédulos interpretam as provações de maneiras diferentes. Mas não apenas no que diz respeito à origem das provações. Crentes e incrédulos reagem às provações de maneira diferente também. O que Tiago quer promover aqui é um comportamento alinhado nos crentes, que eles reajam às provações de uma maneira correta, bíblica, uma maneira alinhada com aquilo que Deus quer. Mas crentes e incrédulos reagem de maneira diferente. Os incrédulos reagem às provações com rebeldia, reagem às provações com desespero. O mundo acaba, a vida acaba, não há mais razão para viver, o sol se escureceu, não há mais luz, não há mais sentido na minha vida diante das provações. Os incrédulos muitas vezes blasfemam diante da provação, abertamente blasfemam a Deus, falando que aquilo ali não poderia vir da mão de Deus, que Deus é mau, que Deus tem propósitos ruins, Deus é injusto. Muitos incrédulos blasfemam diante da provação, mas os crentes não. Os crentes não agem com rebeldia, os crentes não agem com desespero, os crentes não agem com blasfêmia. O que nós vemos ao longo de Tiago é que os crentes agem com confiança, submissão e temor a Deus. É assim que o crente reage às provações. E é preciso lembrar que Tiago quer que essa realidade esteja no nosso coração também, não apenas os leitores lá atrás, mas Tiago quer que nós respondamos às provações do jeito adequado, do jeito certo. E Tiago fala a respeito de várias provações. Ele diz aí, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Várias provações, a palavrinha várias aqui parece que não tem o sentido de quantidade. Muitas provações num sentido quantitativo. Mas parece que várias aqui tem a ideia de variedade. É a ideia de todo tipo, qualquer tipo, ou ainda diferentes tipos de provação. E a palavra que Tiago usa aqui para aprovação, prestem atenção nisso porque é importante para nós entendermos a dinâmica de Tiago. Tiago faz muitos trocadilhos, muitas conexões, nós precisamos entender o que Tiago está falando aqui. Quando Tiago usa essa palavrinha provações, a palavra que aparece aqui, peirasmos, é uma palavrinha que tem pelo menos 2 sentidos, ou um sentido duplo. E Tiago usa esses 2 sentidos aqui no capítulo 1. Nós precisamos entender isso para não confundir as coisas. Na nossa tradução, isso já foi dado de bandeja para nós. Mas no grego é a mesma palavra, e é o contexto que define
como cada uma deve ser interpretada. Então, aqui nos versículos que nós estamos estudando, temos o primeiro sentido dessa palavra, peirasmos, ou peirasmos aqui. A ideia é de uma adversidade, uma circunstância externa difícil que sobrevém a nós. Se os irmãos olharem em Atos capítulo 20, vamos entender isso porque é importante. Atos capítulo 20, os irmãos verão essa palavrinha sendo aplicada nesse sentido, de uma adversidade, uma circunstância externa ruim, algo que sobrevém a nós, fora de nós, e que nos tira a nossa paz, nos causa transtorno, nos perturba. Atos 20, versículo 17, olha só. Atos 20, 17. De Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Ou seja, provações aqui são dificuldades. Paulo enfrentou dificuldades, adversidades, vindo aí pelas mãos dos judeus os judeus que perseguiam a Paulo. Mas existe um outro sentido dessa palavra, que Tiago usa também. Se os irmãos voltarem lá para Tiago, os irmãos verão no versículo 13 o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. A ideia aqui é de tentação, mas é a mesma palavra, provação e tentação. No grego é a mesma palavra, o que define um ou outro é justamente o contexto. Lá no começo do capítulo 1, que nós estamos estudando, é a ideia de adversidade, algo difícil, uma circunstância ruim que sobrevém a nós. Aqui, mais para frente, Tiago usa a mesma palavra para falar a respeito da tentação, da influência que alguém tenta exercer para que a outra pessoa peque, ou da influência que a nossa natureza pecaminosa faz para que nós pequemos. Então, por exemplo, quando nós olhamos a Lucas capítulo 4, versículo 13, nós vemos que Jesus foi tentado de várias formas. Essa tentação, essa palavrinha que aparece aqui, mas ali nós sabemos que havia um agente. Quem era o agente que tentou Jesus? O diabo, tentando, entre aspas, empurrar Jesus ao pecado, influenciar Jesus ao pecado. Quando nós olhamos 1 Timóteo, capítulo 6, vamos abrir lá rapidamente. 1 Timóteo, capítulo 6, nós vemos esse segundo uso dessa palavra também. 1 Timóteo 6, 9. 1 Timóteo 6,9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na destruição. Cair em tentação aqui, pela sequência do versículo, nós entendemos que é algo relacionado ao pecado. Então, Tiago usa uma palavra, logo de cara, que dá o norte para todo o capítulo 1, ou para grande parte do capítulo 1, que pode ser entendida dessas duas formas. Ou uma adversidade, algo externo que sobrevém a nós, e é ruim, tira a nossa paz, tira nosso sossego. Ou uma tentação, algo que nos influencia, que tenta nos levar a pecar. Neste momento, no bloco que nós estamos, Tiago está usando o primeiro sentido. Ele está falando de adversidade. Ele está focando nas situações da nossa vida que nos pressionam e tiram a nossa paz, tiram a nossa alegria. E quando nós olhamos para toda a carta de Tiago, nós entendemos um pouquinho, temos algumas dicas do que eram essas adversidades, essas provações que os leitores de Tiago estavam passando. Quando nós lemos de modo panorâmico Tiago, nós percebemos logo de cara que eles eram judeus dispersos, eles estavam longe da terra deles. Quem mora longe do seu país sabe das dificuldades que isso traz, ainda mais num contexto como aquele, sendo judeus, certamente sofrendo preconceito, sofrendo algum tipo de exclusão por conta das outras pessoas. Então isso já mostra o tipo de provação que eles experimentavam por serem judeus dispersos, por estarem longe da sua casa. É possível que houvesse também uma provação no campo econômico, dificuldades econômicas ali. Talvez uma crise que tenha acontecido mais ou menos ali naqueles dias, uma crise econômica forte tenha levado muitas pessoas pobres a se tornarem mais pobres. Ou aqueles que ainda se mantinham no limite, a viverem mais no limite ainda. E não bastasse isso, nós olhamos na sequência de Tiago, mais para o final de Tiago, nós vemos que os ricos oprimiam os pobres.
E isso certamente colocava os pobres numa situação muito difícil. E era difícil para o pobre ter que pagar o gás, ter que pagar o plano de saúde, ter que pagar o bilhete único do transporte, e o patrão não dava o dinheiro. O patrão segurava aquilo, não vou dar, por ganância. Tanto que Tiago dirige uma exortação severa a esses homens, que se enriqueciam às custas da opressão dos pobres. Isso certamente compunha esse quadro de provações, de adversidades, de dificuldades externas que caíam sobre os seus leitores. E nós podemos também ter um vislumbre de que talvez algumas doenças estivessem acometendo alguns crentes ali. Mas quando Tiago fala de várias provações, diferentes provações, qualquer tipo de provação, parece que Tiago quer ser abrangente. Parece que Tiago não quer limitar o seu escopo apenas aos problemas que aqueles leitores estavam passando. Até porque talvez os problemas que os leitores estivessem passando não caberiam todos aqui nessa carta. Nós temos algumas dicas do que seriam esses problemas. Mas parece que Tiago quer ser abrangente. Ele fala que existem muitas áreas, diversas áreas, nas quais nós podemos experimentar adversidade. E aqui, meus irmãos, é importante nós destacarmos a honestidade da Bíblia. A Bíblia é um livro honesto. A Bíblia não é um livro que enfeita as coisas. A Bíblia não é um livro que nos engana. A Bíblia não é um livro que nos ilude. A Bíblia é um livro realista. A Bíblia é um livro que trata o mundo caído como o mundo caído é. No mundo que nós vivemos, afetado pelo pecado, existem adversidades, existem provações, e nós vamos experimentar isso em muitas, talvez até em todas as áreas da nossa vida. Nós podemos pensar nas aflições que todo ser humano experimenta. Na área das finanças, preço do gás subindo, inflação subindo, salário mínimo não bate o que a economia pede, o preço das coisas vai subindo, o que antes você comprava com R$100, hoje você compra metade disso, e isso é um problema que todos nós estamos sujeitos, todos nós. Nós temos problemas de saúde também para lidar, adversidades de saúde, coisas que sobrevêm a nós estamos no meio de uma pandemia, isso é uma provação que veio sobre o mundo inteiro. Em escala mundial, é uma provação, uma dificuldade, uma adversidade que sobreveio a todos nós. Todos estamos de máscara por conta disso. Nós temos problemas na política, não no Brasil. No Brasil, não. No Brasil não existe problema político. Ou melhor, talvez no Brasil só exista problema político, e tudo decorre disso. Mas existe esse tipo de problema, políticas que nos prejudicam, que trazem dificuldades a nós. Existem problemas de relacionamentos, existem imprevistos, coisas que acontecem no nosso dia a dia. Existe a adversidade que vem do luto. Nós muitas vezes não esperamos a morte de um ente querido, a morte de um amigo, a morte de um parente. E isso sobrevém a nós como uma grande adversidade. E nós temos que reagir a isso. São coisas que todo ser humano passa. Mas nós que somos crentes, somos privilegiados. E Tiago fala que isso, na verdade, é um privilégio, não é ironia, é um privilégio mesmo. Nós somos privilegiados porque, além das dificuldades que todo ser humano tem, nós temos algumas dificuldades a mais por sermos crentes. Nós sofremos perseguição, nós sofremos zombaria, nós sofremos inimizades, deixamos de ter amigos, rompemos negócios com pessoas, nos afastamos dos nossos familiares por conta da nossa fé. Adversidades que sobrevêm, não a todos nesse caso, mas àqueles que se professam cristãos. Vamos abrir rapidamente em 1 Pedro, capítulo 4. Pedro e Tiago ressaltam bastante essa realidade do valor das adversidades na vida do crente. E quando nós pensamos nessas aflições características da vida cristã, Pedro tem algo importante a falar a nós. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro 4, 12. Amados, 1 Pedro 4, 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando.
Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Ou seja, Pedro, até mesmo em termos literários, ele faz algumas conexões ali com o que Tiago está falando. Ele nos lembra e fala, olha, vocês por serem crentes, vocês sofrem coisas que outras pessoas não sofrem. Vocês sofrem por serem cristãos. Vocês são provados por serem cristãos. Vocês passam por esse fogo que refina o povo de Deus por serem justamente cristãos. E ele fala, isso deve ser motivo de alegria para vocês, porque isso mostra que sobre vocês repousa o Espírito de Deus. Essa é uma evidência que mostra que vocês são cristãos, que vocês pertencem ao povo de Deus e que o mundo, portanto, rejeita vocês. E assim, olhando para esse texto paralelo, nós já vemos um dos propósitos da aprovação. A aprovação é um instrumento que Deus usa para nos dar a segurança da nossa salvação. Quando nós, como crentes, sofrermos por sermos crentes, não porque somos ladrões, não porque somos adúlteros, não porque somos nada disso, inclusive Pedro fala isso na sequência, quando nós sofremos por sermos crentes, isso serve como uma confirmação de que o Espírito de Deus repousa em nós e nós estamos participando dos sofrimentos que Cristo também teve. Nós somos crentes de fato e estamos trabalhando, participando da vida cristã ativamente. Isso nos dá certeza da nossa filiação divina, da nossa salvação. Mas todos nós temos dificuldades. Crentes, suas dificuldades particulares, não crentes têm as suas dificuldades também. Todos nós temos, em todos esses campos. E parece que Tiago quer abarcar tudo isso aqui. Ele fala, irmãos, existem muitas dificuldades. E quando vocês passarem por essas provações, quando vocês enfrentarem essas adversidades, vocês devem ter isso por motivo de alegria. A expressãozinha aqui, tende por motivo, que aparece nas nossas traduções do versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Essa expressãozinha ela poderia ser sinônima de considerem. Avaliem isso como é uma convicção, é um pressuposto, é um compromisso pessoal. Tiago está falando assim, olha, quando vocês passarem pelas provações, desde já tenham em mente, lembrem-se disso, mantenham isso ativo na cabeça de vocês, tenham isso como pressuposto, tenham isso como convicção e compromisso pessoal de que vocês devem nutrir alegria, porque passar por aquilo é motivo de alegria. A alegria deve estar na mente de vocês. É difícil falar de provação e alegria. Nós estamos num momento da nossa história em que as casas, as famílias, muitos amigos nossos estão em luto. O pastor da nossa igreja está em luto. O pastor da nossa igreja esteve doente. Muitos irmãos aqui perderam amigos. Muitas pessoas aqui têm passado sentido os efeitos dessa pandemia. E Tiago fala para nós passarmos por isso alegremente. Parece um pouco de contrassenso. Fala, Tiago, eu acho que você colocou uma coisa utópica, abstrato demais. Não dá para viver isso. É impossível. Aqui, como que eu vou enfrentar as adversidades? Como que eu vou enfrentar o coronavírus? Como que eu vou enfrentar os problemas financeiros? Como que eu vou enfrentar a política brasileira com alegria? Como que isso é possível? Tiago fala, vocês devem ter isso em mente. A alegria é algo que deve estar na mente de vocês. Como assim? Vamos entender um pouco melhor isso aí. O que Tiago nos ensina aqui, quando ele fala que nós devemos considerar, avaliar, pensar, ter uma convicção a respeito disso, é que a fé cristã, o que Tiago nos ensina é que a fé cristã, ela não é apenas reativa, mas ela é proativa também. Ou seja, antes de eu encarar uma adversidade, ou enquanto eu encaro uma adversidade, eu tenho que ter verdades em minha mente. Eu tenho que nutrir algumas convicções, alguns pressupostos na minha mente. Eu não posso deixar que as pressões externas, que as circunstâncias moldem o meu pensamento. O meu pensamento tem que estar ali pronto, meu pensamento tem que estar firme, o meu pensamento tem que estar definido para que eu passe pelas adversidades com essa mentalidade, com essa visão de mundo, com esses pressupostos em mente. A fragilidade da nossa geração, falando agora da geração Z, ou da geração X, Y, sei lá o quê, essa geração que a gente chama de geração Nutella, a fragilidade dessa geração é justamente o fato dela ser moldada a todo momento pelas circunstâncias. São pessoas que não têm convicções.
São pessoas que não têm motivos, que não consideram, que não avaliam, que não nutrem pressupostos para encarar as dificuldades, as adversidades da vida. Então, quando vem o término do namoro adolescente, como eu vou viver sem aquele outro menino de 12 anos? Melhor é a morte. Então a boy band se dissolve. Todos em carreira solo. Como eu vou viver agora sem aquela minha boy band que faz as músicas coreanas para eu ouvir? Então acontece de uma roupa sair de moda. Nossa! E agora? O cabelo não é mais penteado de lado, agora é no meio. Nossa! E agora? Eu estou fora de moda. E vem o desespero, a instabilidade, o terror, o pavor. E nós damos risada, mas é verdade. Uma triste realidade. Uma geração que não tem pressupostos, que não tem visão de mundo, que não reage às coisas do jeito certo, que deixa se modelar pelas circunstâncias. É exatamente o oposto do que Tiago quer aqui. Tiago quer que nós encaremos as adversidades com verdades em mente, sendo convicto delas, antes, durante e depois das adversidades, para que nós possamos interpretar essas dificuldades do jeito certo. Para que nós possamos encarar isso tudo do jeito certo. Quando nós não temos isso, quando nós somos pessoas abertamente, totalmente influenciadas pelas circunstâncias, nós vivemos instabilidade, desespero, porque parece que as coisas estão fora de controle. Quando eu me esqueço, a nossa mensagem central, que as provações são instrumentos para o amadurecimento da fé, quando eu me esqueço disso, parece que a história está sem freio ladeira abaixo. E parece que Deus perdeu o controle das coisas. Parece que Deus não está mais no controle da história. Então eu me desespero. Então eu entro em colapso. Então eu me torno instável. Mas Tiago não quer que nós sejamos assim. Tiago quer que nós encaremos as realidades, as adversidades, com algumas verdades em mente. Verdades essa que Tiago está expondo para nós aqui. Isso nos ensina de modo muito prático, irmãos, que nós precisamos encarar as dificuldades da vida com um certo grau de racionalidade. Nós não podemos deixar que as emoções tomem o controle da nossa vida enquanto passamos por dificuldades. Nós não podemos fazer isso. Existem pessoas que se entregam à situação, que se entregam à adversidade, que se entregam ao desespero e vivem aquilo como se não houvesse amanhã. O crente não é assim. O crente, ele reflete a respeito daquilo. O crente, ele pensa. O crente tem verdades eternas na sua mente. E são essas verdades que o habilitam a encarar a adversidade com certo grau de alegria que Tiago fala aqui. Nós, então, quando passarmos por dificuldades, é claro, nós sofreremos. As nossas emoções serão abaladas, sem dúvida alguma, mas nós devemos lembrar que precisamos de um certo grau de racionalidade para que nós tenhamos na nossa mente vívidas essas verdades que Tiago está mencionando aqui para nós e outras verdades bíblicas que nós conhecemos. Só assim nós encararemos as adversidades do modo correto. Só assim nós veremos as adversidades como instrumentos que Deus usa para a nossa vida. E Tiago fala não só de lembrarmos ou de termos em mente que as provações devem ser encaradas com alegria. Tiago fala que é muita alegria. O texto fala, tende motivo de toda alegria. A gente poderia traduzir como pura alegria, ou muita alegria. É uma ênfase que Tiago está dando aqui. Talvez seja um contraste, ou melhor, um paralelo que ele esteja fazendo com muitas provações. Olha, para muitas provações existem muitas alegrias. Há uma relação aqui que Tiago está fazendo. Olha, existem vários tipos de provação, mas também existe uma abundância de alegria. Não um simples otimismo, não algo que a gente pense ali, não, depois de toda noite vem amanhã. Não é isso que Tiago está falando aqui, não é isso. Mas Tiago está falando que nós devemos ter em mente uma alegria abundante, uma alegria pura que não se mistura com nada. Venhamos e convenhamos, irmãos, a alegria não é a nossa reação natural diante das dificuldades. Quando a resistência do seu chuveiro queima, nessa semana que fez frio aí, você não fala, nossa, que alegria, uau, finalmente a resistência queimou. Quando você está indo para o casamento atrasado e o pneu do carro fura, você fala, nossa, que legal, o pneu furou, uau, finalmente eu vou conseguir trocar o pneu agora, que alegria. Quando o dinheiro quando o final do mês parece maior do que o final do seu salário, você fala, nossa,
Que alegria isso agora, é muito bom. Agora eu estou devendo para o SPC, para o Serasa, para todo mundo aí. Meu nome está aí em todas as agências de crédito, mas eu estou feliz, que alegria. Não é uma reação natural. E nós precisamos entender, então, o que Tiago não quer dizer. Quando o Tiago fala de alegria, ele não quer que nós sejamos João bobo. Lembra do João bobo? A geração Z não lembra do João bobo. O João bobo é uma coisa muito cringe. É uma coisa muito cafona, né? O que é o João Bobo? Os irmãos lembram do João Bobo? Era um boneco de plástico inflável, que tinha uma base de areia, alguma coisa assim, e que você batia nele, e o João Bobo ia e voltava. Por que ele chama João Bobo? Porque ele ia e voltava, mas porque ele estava sempre sorrindo. Então você batia, ele ia e voltava sorrindo. Na verdade, isso dava até mais raiva, né? Porque você queria bater e o sorrisão lá não saía de lá. Tiago não quer que nós sejamos joões bobos. Não é isso que Tiago está falando. A Bíblia, quando fala para nós nos alegrarmos, ela não está falando que nós não vamos experimentar tristeza enquanto passamos a provação. A Bíblia não fala isso. Tiago não quer que nós sejamos pessoas insensíveis à realidade alheia. E às vezes até à nossa própria realidade. Nós enfrentamos dificuldades e nós muitas vezes não vamos sentir vontade de sorrir. Nós não vamos sentir alegria nos termos que nós estamos habituados quando descansamos, passeamos e coisa e tal. Não é isso que Tiago quer dizer para nós. Da mesma maneira, Tiago não está pregando para nós um simples otimismo. Do tipo assim, fica tranquilo, no final vai dar tudo certo. O conselho que a maioria dos crentes dá e que, infelizmente, em termos bíblicos, nem sempre é a realidade. Porque, muitas vezes, o final é o martírio, é o sofrimento, é a morte. Vai dar certo nos planos de Deus, é claro, estaremos com Deus salvos, mas em circunstâncias terrenas, às vezes a coisa pode complicar. Então você fala, fica tranquilo, vai dar tudo certo. É um conselho meio autoajuda. É uma coisa um pouco rasa. É uma coisa um pouco sem sal. Tiago não está falando para nós assim, fiquem tranquilos porque vai ficar tudo bem. Não é isso que ele está falando para nós. Quando Paulo escreve Filipenses, ele também fala muito da alegria. Ele fala alegrai-vos, novamente digo alegrai-vos. Ele fala várias vezes sobre a importância da alegria na carta aos Filipenses. E alegria, as ordens que Tiago dá, que Paulo dá a respeito de alegria, nós precisamos ser maduros para entender que quando você está diante de uma pessoa que passa por uma adversidade e que está triste, não adianta você chegar para ela e falar, fique feliz, e a pessoa vai falar, poxa, muito obrigado, agora meus problemas resolveram. Alegrai-vos, poxa, agora todos os meus problemas foram embora. Não é assim que a vida cristã funciona, não é isso que Tiago quer nos ensinar aqui. O que Tiago quer nos ensinar aqui, quando nós vemos o todo do parágrafo que nós estamos estudando, é que essa alegria é como um líquido no qual a nossa mente tem que estar embebida. A nossa mente tem que estar irrigada por essa alegria. É uma alegria que não está atrelada a circunstâncias. É uma alegria que está atrelada à nossa esperança. É uma alegria que está atrelada à nossa posição. É uma alegria que está atrelada ao fato de que a história tem um comandante, tem um autor. E em nenhum momento esse autor perde o controle. Inclusive no uso das adversidades e das provações. Esse é o líquido da alegria no qual nós devemos pegar a nossa mente e mergulhá-la ali. Nós devemos mergulhar a nossa mente porque haverão tempos de seca. Haverão tempos de aridez. Por isso nós devemos colocar a nossa mente, os nossos pressupostos, as nossas convicções dentro desse pote, desse vaso de alegria, para que quando nós passarmos por esses tempos áridos e secos, nós nos lembremos, estejamos hidratados pelas verdades de Deus, por toda a esperança que nós temos, pelas verdades que nós cremos. Tiago nos lembra que as provações não são um fim em si mesmas. As provações não existem por elas mesmas. As provações são apenas instrumentos, meios que Deus usa para atingir os seus propósitos. E quando nós falamos do povo de Deus, as provações servem para amadurecer a nossa fé. É isso que Tiago quer nos lembrar. E isso deve nos trazer alegria. Por que isso deve nos trazer alegria? Bom, significa que Deus não apenas não me abandonou, como Ele está ativamente preocupado com a minha vida. E Ele está tão preocupado com a minha vida que Ele está me aperfeiçoando, que Ele está me moldando, que Ele está me enviando adversidades para que o valor da minha fé seja ressaltado, como nós vamos ver daqui a pouco. É isso que Tiago quer nos lembrar. E isso é um motivo de alegria para nós. As provações são instrumentos para o amadurecimento da fé.
E o primeiro resultado de nós encararmos as provações desse jeito é uma alegria acessível, que está ao nosso alcance, apesar das circunstâncias. A segunda postura está aí no versículo 3. Tiago 1,3 diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A segunda postura, segundo resultado que nós temos quando encaramos as provações do jeito certo, é uma postura perseverante. Tiago fala aí a respeito da provação da vossa fé. Ele diz, sabendo que a provação da vossa fé, e ainda que nas nossas traduções, o versículo 3 e o versículo 2 estejam aí com provação, provação no versículo 2, provação no versículo 3, Tiago usa aqui um sinônimo no versículo 3. Não é a mesma palavra que aparece no versículo 2, mas é um sinônimo. E é um sinônimo que tem um propósito específico aqui. Enquanto provação tem aqueles sentidos que nós mencionamos lá atrás, a palavra que ele usa aqui no versículo 3 tem um sentido, é um vocábulo que tem o sentido de uma ferramenta que realça, certifica e comprova o valor intrínseco de algo. Ou seja, quando fala da provação da nossa fé, Tiago não está falando que Deus quer provar a nossa fé para ver se nós temos fé ou não, ou para ver se a nossa fé é boa ou não. Aqui já há um pressuposto positivo. É um pressuposto de que por meio desse instrumento que Deus usa, que são as provações, por meio desse instrumento, o valor, a preciosidade da nossa fé vem à superfície, é ressaltado. É como o ourives, que pega o fogo e coloca o ouro ali, e quando o ouro atinge o seu ponto ali certo, ele começa a derreter e a se separar das impurezas. E o ouro, então, o valor daquele metal, então é colocado em evidência. Essa é a ideia aqui. Não é um teste para saber se nós somos crentes ou não. O que Tiago está falando é, quando vocês são provados nesses termos aqui, então isso mostra o valor da fé de vocês. Isso mostra como essa fé é preciosa. Isso mostra como essa fé tem valor. Tanto que o versículo 3 fala assim, a provação da vossa fé, uma vez confirmada. Essa expressãozinha, uma vez confirmada, não está no grego. Os tradutores colocaram aqui justamente para enfatizar, para nos trazer essa ideia de algo que é aprovado, algo que tem uma certificação, algo que tem uma comprovação. Vejam 1 Pedro, capítulo 3. Vamos voltar lá a 1 Pedro, que fala a respeito disso também. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro 3 diz assim, qual é o valor da nossa fé? Pedro fala para nós, olha só. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vejam agora, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro fala para nós, olha, no presente, as adversidades acontecem por um breve tempo. E, irmãos, nós precisamos ter isso em mente quando encaramos as adversidades. As dificuldades que nós passamos, elas têm começo, têm meio e têm fim. A questão é que muitas vezes nós não sabemos quando é o fim delas, e isso que nos assusta. Mas Deus sabe qual é o fim das provações. Deus tem total controle disso. E Pedro fala, isso acontece por um breve tempo. As aflições acontecem apenas enquanto nós estamos aqui. Nós temos uma eternidade ao lado de Deus. Pedro fala que nós temos algo reservado para nós. Então nós somos contristados por breve tempo, de acordo com os propósitos de Deus, por várias provações ali. Versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, o que nós temos de mais valioso no mundo hoje são os bitcoins, não, é o ouro. O ouro é o que nós temos de mais precioso no mundo, é o que serve de base aí para as outras moedas, é o que serve de parâmetro para as outras moedas, para as economias, o valor do ouro, pelo menos o pouco que eu sei de economia, acho que é assim que funciona. Mas
Pedro fala aqui que esse ouro é perecível. Porque o valor da nossa fé é muito maior do que esse. É muito maior. Porque quando nós somos provados, esse valor vem à superfície. E então nós, no futuro, na segunda vinda de Cristo, isso redundará em louvor, glória e honra a Jesus Cristo, a Deus. Ou seja, durante as provações aqui agora, o fogo da provação coloca em evidência o valor dessa fé que foi dada a mim, a preciosidade dela, como ela aguenta as provações, como ela se comporta em meio ao fogo, como ela resiste, persevera em meio às dificuldades, como ela é forte, me dá razão, me dá sentido para viver, e isso vem em evidência. E no futuro, com isso em evidência, isso redundará em glória ao nosso Deus, quando Jesus Cristo voltar. Esse é o valor da nossa fé. E Tiago fala, a provação da vossa fé, ou seja, aquilo que é colocado, que coloca a nossa fé em evidência. E ele diz que isso, na sequência do versículo, produz perseverança. Os irmãos que vêm aos cultos de quarta-feira estão habituados a essa palavra perseverança. É a palavrinha hipomoné. Lembra, André, do hipomoné? Nós aprendemos isso nos cultos de quarta-feira enquanto estudamos Hebreus. A ideia de você permanecer mais do que é esperado. É a ideia de alguém que está com uma tempestade vindo na sua direção e a pessoa, ao invés de ceder, ela permanece firme, inabalável, ela não cede. É uma postura ativa, não é uma postura passiva. Nós pensamos às vezes em perseverança como algo passivo. Tudo acontece e eu fico lá pacientemente esperando. Não é isso que Tiago está falando aqui. Tiago está falando de uma postura ativa. A tempestade vem, a adversidade vem, mas eu faço força no sentido contrário. Eu nunca entendi muito bem de física, mas até onde eu sei, toda força tem uma força contrária, resistência, é isso aí, né, Rafael? Então tá bom. Então acho que pelo menos isso eu consegui entender das aulas de física, né? Então a ideia é essa. Para eu resistir à adversidade, eu preciso fazer uma força contrária. E eu estou lá firme, ativamente firme. Eu não cedo, eu não saio dali, eu permaneço. Qualquer pessoa pensaria, nossa, ele vai voar, mas não. Diante dessa tempestade, ele permanece firme. E essa palavra tem uma ideia também de constância. É a ideia de você permanecer, uma ideia de constância, de você ficar ali sem ceder. Vejam 2 Tessalonicenses capítulo 1. Vamos ver as nuances dessa palavrinha aí, que Tiago dá muita importância no seu raciocínio. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda Tessalonicenses 1, versículo 4, diz assim. 2 Tessalonicenses 1, 4. Vamos ler desde o 3, 2 Tessalonicenses 1, 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Como é essa fé que persevera? Como é isso? É a fé que se mantém constante apesar das circunstâncias. Não é uma fé que muda. Não é uma fé que assume alguns jeitinhos ali. Não, eu vou adequar aqui a minha fé para encarar essa provação. Vou dar um jeitinho brasileiro aqui. Vou ceder um pouquinho aqui. Não, não é essa fé. A fé que tem esse valor demonstrado, evidenciado, é essa fé que permanece firme. Não importa o tornado que aconteça ao nosso redor. É uma postura ativa. É uma postura de quem vai para cima com aquela mentalidade de alegria, com a mente imbuída nas verdades bíblicas, lembrando das promessas de Deus, de tudo aquilo que Deus nos dá, daquilo que Deus nos assegura, e permanece firme apesar das circunstâncias, apesar das adversidades, apesar das tempestades. E isso, evidentemente, nos torna mais robustos, nos torna mais fortes. Eu posso me lembrar, os irmãos também podem se lembrar de vezes em que nós passamos por uma adversidade, nós passamos por uma situação difícil, em qualquer área que seja. E quando nós passamos e olhamos aquela nuvem negra lá atrás, nós olhamos para nós hoje e falamos, olha, eu estou mais forte,
Eu estou mais próximo de Deus agora. Eu percebi verdades bíblicas que eu não percebia antes. Eu tive evidenciado valores que eu não tinha antes. Eu percebi prioridades que eu não percebia antes. Agora eu estou mais forte. Agora eu estou mais firme. E então agora eu estou percebendo de modo mais apurado, detalhado, o valor da minha fé, a preciosidade dela. Por isso nós estamos falando de uma postura perseverante. Uma postura que resiste, que não se molda pelas circunstâncias. É isso que Tiago quer de seus leitores aqui. Para o crente, irmãos, como eu tenho dito, a aprovação nunca é um fim em si mesmo, mas é apenas uma etapa até o versículo 12 de Tiago. Olha só o versículo 12 de Tiago 1. As provações são apenas uma etapa, um instrumento que Deus usa, até que nós cheguemos ao desfrute da vida. Olha o que Tiago diz no versículo 12, Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Coroa da vida aqui é a coroa que é a vida eterna que nós temos. Ou seja, nós passamos por adversidades agora, passamos, mas a nossa fé é fortalecida, nós permanecemos. Isso é uma evidência de uma fé valorosa, de uma fé preciosa. Nós estamos ali e ao final disso nós receberemos a coroa que é a vida. Nesse dia nós não teremos mais sofrimento, nós não teremos mais dor, nós não teremos mais lágrimas, mas aqui nós teremos isso. Por enquanto nós temos isso. Nós ainda estamos passando pela aprovação, para um dia termos a coroa. E irmãos, nós precisamos lembrar disso. Deus, em sua soberania, instituiu uma ordem para as coisas. Primeiro vem a aprovação, primeiro vem o sofrimento, depois vem a coroa. O nosso Senhor foi assim também. Primeiro veio a coroa de espinhos, para depois a coroa da glória. E é assim conosco também. Nós passamos primeiro pela aprovação, primeiro pelo sofrimento, primeiro para a adversidade, para então um dia termos a coroa da vida, a coroa que é a vida. O mesmo que aconteceu com o nosso Senhor acontece conosco, acontecerá conosco. É assim que Deus, em sua soberania, decidiu escrever a história. E isso mostra como Ele tem cuidado de nós, ainda que muitas vezes nós não entendamos o porquê algumas coisas sobrevêm a nós. Isso nos comprova a mensagem central, que as provações são instrumentos para o amadurecimento da fé. E quando nós encaramos as adversidades desse jeito, nós temos dois resultados, que já vimos até aqui. Há uma alegria acessível e uma postura perseverante. Mas há um terceiro resultado que está aí no versículo 4, e é uma habilitação completa. Veja o que diz aí o versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago, usando as palavras aqui do versículo 4, ele usa palavras para enfatizar, palavras muito próximas, para enfatizar o produto final das provações, que é a maturidade. Se nós fôssemos resumir o versículo 4 em uma palavra, nós poderíamos resumi-lo em maturidade. Tanto que a nossa mensagem central fala que as provações são instrumentos para o amadurecimento da fé. E é importante nós lembrarmos que ao longo de todo o Novo Testamento, nós vemos que uma preocupação de Deus com seus filhos é a maturidade. Quando nós lembramos de Efésios capítulo 4, nós vemos que Deus instituiu líderes na igreja para quê? Para que nós cresçamos a perfeita varonilidade, para que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Deus está preocupado com a nossa maturidade espiritual, com o amadurecimento da nossa fé, com uma fé firme, robusta, sem impurezas, sem interpretações equivocadas e que passa pelas adversidades, pelas dificuldades de uma maneira firme, alinhada com aquilo que Deus quer para os seus filhos. Então, Tiago aqui fala que o alvo disso tudo que nós experimentamos é a maturidade, é o amadurecimento. E de novo, nós não estamos falando de autoajuda aqui. Talvez os irmãos, se forem nas livrarias, vão ver lá, o que não te mata te faz mais forte. Dos livros ensinando isso. Até Instagram, Facebook vai te ensinar isso aí também. Não é isso que Tiago está falando aqui. Tiago está falando que Deus tem propósitos para as adversidades. Não é o universo, não são as estrelas, não são coisas impessoais, é o próprio Deus que tem propósitos para os seus filhos, ao trazer as adversidades, para que o valor da fé deles se torne evidente. E então eles sejam maduros, habilitados
para a vida cristã, para encarar a vida cristã como ela deve ser encarada. Quando o Tiago fala aqui de perfeição, né, ele fala, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros. A ideia de perfeição, é claro, não diz que nós não vamos pecar, não é isso que o Tiago está falando aqui. Não é perfeição moral. Mas quando ele fala de perfeição e integridade ou completude, ele está falando aqui que por meio das adversidades, Deus nos dá ferramentas, Deus nos molda, Deus vai nos deixando alinhados ali para que nós tenhamos tudo o que precisamos para viver do jeito que Ele quer. Para que nós encaremos a vida cristã do jeito que ela deve ser encarada. Nós somos então completamente habilitados. Temos todos os equipamentos, temos a mentalidade, temos tudo o que precisamos para viver a vida cristã. E não é difícil nós percebermos isso na prática. Quando nós passamos por dificuldades, por provações, as nossas prioridades são colocadas no lugar certo. Nós vemos que, esse mundo aqui é transitório, esse mundo é passageiro. Eu não posso me apoiar aqui, eu não posso colocar a minha esperança aqui, eu não posso me apoiar totalmente no que eu vejo ao meu redor. Então eu coloco as minhas prioridades no lugar certo. A minha esperança vai para o lugar certo também. Se os irmãos olharem Romanos capítulo 5, os irmãos verão que Paulo também diz algo a respeito disso. Romanos capítulo 5. Tanto Pedro como Paulo, que nós temos citado, eles focam, evidentemente, no aspecto da adversidade que sobrevém aos crentes por conta da fé. E nós somos crentes, então isso diz respeito a nós. Como nós lidamos com essas adversidades? Olha o que Paulo fala para nós em Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, Romanos 5, 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência esperança. São palavras que Tiago usa também. Aqui quando ele fala de experiência, aquela ideia de caráter aprovado, algo que foi aprovado, algo que mostra o seu valor. Mesmo conceito de Tiago. E versículo 5 diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. A nossa esperança tem solidez, tem robustez, tem firmeza, porque nós temos a nossa fé fortalecida e nós sabemos que Deus não falha em suas promessas. Então nós passamos as adversidades confiando nisso e sabendo que depois dessa tempestade nós temos um Deus que cumpre suas promessas e que certamente vai nos levar até onde Ele quer nos levar. É natural que nós tentemos evitar as provações porque elas causam sofrimento para nós. Ninguém gosta de sofrer. Mas nós precisamos lembrar que o sofrimento que advém disso é um efeito colateral para que nós sejamos habilitados completamente para viver a vida cristã com um caráter aprovado, mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Algumas semanas atrás, a Isabela tomou a vacina da Pfizer no braço, primeira dose. E nós ficamos muito felizes, legal, ela tomou a vacina. Só que a vacina da Pfizer não tem enjoo, não tem queda de pressão, não tem nada desses efeitos colaterais de gripais e tal, não tem nada disso. Só que a vacina da Pfizer tem um sintoma, um efeito colateral, que é dor no braço. Quantos aqui tomaram da Pfizer? Severiano. Também teve, Severiano, dor no braço? Mas não é uma dorzinha no braço. Era uma dor que a Isabela acordava de madrugada porque ela virava para o lado esquecendo que ela tinha tomado a vacina e ela acordava gritando de dor. E eu, às vezes, com o meu jeito muito delicado, eu esquecia que ela tinha tomado a vacina da Pfizer também. E eu, às vezes, puxava ela pelo braço com todo carinho, normal. Ela estava com frio, o que eu ia fazer? Esquentar o braço dela. E então ela gritava de dor. Falava, não é possível. E ela ficou assim 3 dias, né, amor? 3 dias mais ou menos. Com uma dor muito forte no braço. Muito forte. Mas foi só esse efeito colateral também. Era uma dor necessária para ela ser imunizada. Para o sistema imunológico dela se tornar maduro, ela precisava daquela dor no braço. Era um efeito colateral. Ela precisava daquilo. Eu espero que a minha não tenha isso daí. Mas se tiver, a gente
aceita isso daí, né? Quem sabe eu tomo da Janssen, né? Dose única. Talvez a Isabela tenha que experimentar isso 2 vezes, né? Eu com a Janssen vai ser uma só, quem sabe, né? Mas faz parte esses efeitos colaterais. Quem tomou a vacina da AstraZeneca também teve efeito colateral, também sofreu. Mas esse sofrimento não é um fim em si mesmo. Essa adversidade, tanto que isso é um efeito adverso, não é? Essa adversidade é algo que não é um fim em si mesmo. O objetivo daquela vacina não é causar dor. As crianças pensam, né, que a vacina serve para causar dor, mas não é. Nós temos que crescer, justamente amadurecer, e entender que a dor da vacina, a dor no braço, é um efeito colateral da adversidade, que vai fazer o nosso sistema imunológico espiritual mais firme, mais robusto, pronto para encarar o que vier. As provações são como vacinas que tornam o nosso corpo mais eficaz na vida cristã. Tornam o nosso corpo mais eficiente na vida cristã. Dá uma dorzinha no braço. Dá uma dor que às vezes atrapalha bastante. Mas é um efeito colateral de um alvo, de um objetivo muito mais nobre, que é o fortalecimento da nossa fé. Por isso que nós estamos falando que as provações são instrumentos para o amadurecimento da fé. E uma última verdade, irmãos, que nós precisamos lembrar, é que Tiago não está nos incentivando aqui a caçarmos adversidades. Acho que todos concordamos com isso. Tiago não está falando, olha gente, a adversidade é tão boa que acho que você deve tomar vacina de graça e ficar com dor no braço. Não é isso que Tiago está falando para nós. Olha, busca as adversidades, está tudo bem na sua vida, mas busca uma adversidade para você ficar mais forte. Não é isso que Tiago está falando. O que Tiago nos fala é que as adversidades virão. Elas virão. Pode ficar tranquilo, se agora a sua vida está de boa, uma hora a adversidade vai chegar. Mas nós temos um consolo nisso. Quem é que administra as doses das adversidades? É Deus. Ele é quem faz essa administração. Nós não buscamos as adversidades, nós não impomos as adversidades aos outros, nem podemos fazer isso, mas nós sabemos que Deus, um Deus santo, justo, sábio, Ele administra essas doses do jeito que Ele quer, para nos fortalecer. E nós, como crentes, devemos encarar essas doses com a sabedoria de Tiago. Lembrando que as provações são instrumentos para o amadurecimento da fé. Deus sabe o que Ele está fazendo. Melhor do que nós sabemos o que fazer com a nossa própria vida. Deus tem as doses, Deus tem os intervalos, Deus tem tudo isso. Agora, se você não é um crente, se você ainda não é um crente, você está em desespero diante das adversidades. As adversidades virão e você vai se apoiar no dinheiro, você vai se apoiar na medicina, você vai se apoiar nos seus familiares, em outras pessoas, você vai se apoiar em outras coisas que não têm a mesma firmeza, robustez e valor da fé que Tiago fala aqui. Então, como você pode largar essa desesperança e ter essa fé? Correndo para Jesus, crendo que Ele é o Salvador, que com seu sangue mais precioso do que o ouro, nos comprou. E agora, crendo nele como Salvador, então você terá essa fé de Tiago aqui. E então você será tratado pelo próprio Deus com essas doses de adversidade que mostram que as aprovações são instrumentos para o amadurecimento da fé. Vamos orar. Senhor, nós não entendemos muitas vezes o porquê as adversidades vêm sobre nós. Na verdade, talvez muita coisa da nossa vida, das adversidades que nós encaramos, nós nunca vamos ficar sabendo o porquê. Assim como Jó também não soube o porquê tudo aquilo sobreveio a ele. Mas nós confiamos num Deus que é sábio, num Deus que é santo, num Deus que administra a história com cuidado e num Deus que cuida dos seus filhos. E é por isso que nós podemos encarar as adversidades com um grau considerável de alegria. Lembrando daquilo que o Senhor nos ensina, lembrando das promessas que estão na sua palavra e lembrando que o Senhor está cuidando ativamente de nós. Que este sofrimento é uma dose carinhosamente administrada, na medida certa, pelo Senhor. Que nós possamos, Pai, olhar para as adversidades, para as provações que Tiago coloca aqui, como instrumentos nas suas mãos. Que nós passemos pelas adversidades, por vezes chorando, lamentando, sofrendo, mas lembrando que o Senhor está no controle de tudo e que isso é para nós motivo de segurança, de paz e de tranquilidade. E é no nome do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém.
Oi pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós, e também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus e queremos que você seja um cooperador aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.